11 de agosto. Café com Deus Pai. As estações da vida. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Levítico capítulo 26, versículo 4. Em alguns lugares do mundo, as estações são muito bem definidas e, dependendo da época do ano, a população acaba enfrentando um clima de frio rigoroso ou de muito calor. Cada estação reserva suas próprias peculiaridades e em nossa vida não é diferente. Compreender isso é muito importante, pois em cada momento da vida, Deus Pai está nos preparando para algo novo que virá. Muitas vezes, alguém que você conhece está em uma estação de colheita, enquanto você está desenvolvendo raízes para frutificar mais à frente. Nesses momentos, a comparação pode bater à sua porta e fazer que você se sinta esquecido ou injustiçado por Deus. Mas isso não é verdade. Entenda que é necessário passar por todos os processos até gerar frutos. Por isso, jamais compare a sua vida com a das outras pessoas, pois você se encontra exatamente na fase que Deus planejou que você estivesse. Há uma estação e um tempo certo para tudo. Portanto, não tente pular etapas, acelerar os processos ou viver algo que não é para você. Cada um tem o seu próprio tempo e caminho a percorrer. Então, viva o seu hoje, soprado pelos ventos de Deus em direção a um amanhã melhor, com fé de que o seu tempo de amadurecimento lhe trará uma estação muito frutífera. Hoje, eu o convido a encarar a vida com mais leveza, sabendo que nada foge do controle de Deus. Em todo tempo, dê o seu melhor para agradar ao coração do Pai. Não fique triste se hoje você vive uma estação fria e chuvosa, pois no momento certo, o sol voltará a brilhar, devolvendo o colorido das flores para você viver uma nova estação repleta de bênçãos e frutificação. A frase de hoje é: permita-se viver o novo, ser renovado em seus pensamentos e edificado para uma nova estação. Hoje é o dia 223 de 365. A leitura bíblica de hoje é Colossenses capítulo 1 e a palavra-chave é frutificação. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Estamos aqui em Colossenses capítulo 1. Antes de fazermos a leitura, vamos lembrar que Colossenses é uma carta que foi escrita para as pessoas que nasciam em Colossos. Colossos era uma cidade que ficava na região da Ásia. Quem nascia em Colossos era conhecido como colossense. Então, Paulo escreveu uma carta para os colossenses. Então, Colossenses capítulo 1 nos diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta. 2. Ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Então Paulo, ele fala que ele foi escolhido para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele estava junto com Timóteo e ele escreveu essa carta para o povo de Colossos. Ele deseja, na saudação, que a graça e a paz de Deus estejam com eles. Versículo 3. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Aqui, da leitura do versículo 1 ao 4, nós podemos extrair algumas lições. Primeiro,
ele fala no versículo 1, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele está dizendo, eu estou vivendo como um apóstolo, como um mensageiro, como um pastor, como um missionário, como um pregador, porque foi Deus que me escolheu para realizar essa obra. Talvez Deus tenha chamado você para fazer uma obra e você não está prestando atenção em relação a isso. A leitura que nós fizemos no Café com Deus Pai de hoje é sobre as estações da vida. Talvez você esteja passando por um tempo de frio e de chuvas, um tempo de crises, um tempo de dificuldades. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por esses momentos para nos dar fortalecimento espiritual, para que quando você estiver pronto com os treinamentos que você está vivendo nesse momento, você possa levar o momento da próxima estação com flores, com o sol brilhando de novo, com mais capacidade de revelar a glória de Deus para as pessoas ao seu redor. Muitas vezes nós só aprendemos algumas lições nos processos de batalhas, de lutas. O próprio Paulo, ele passou por muitas perseguições que trouxeram revestimento espiritual. A busca em oração, a leitura da palavra, o conhecimento de Deus, para que ele pudesse cumprir o propósito dele. Lá em Filipenses, Paulo fala assim no capítulo 4, eu passei por momentos muito bons, de abundância, e eu também passei por alguns momentos em que eu passei por fome, por nudez. Houve algumas faltas, mas eu aprendi que eu consegui vencer todas as situações. E aí ele escreve um versículo que é muito famoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aqui no versículo 1, ele fala, eu estou como apóstolo pela vontade de Deus. A segunda lição que nós podemos tirar é, ele estava escrevendo essa carta junto com Timóteo. É muito importante que você, nos momentos difíceis da vida, possa se cercar de pessoas que também estão passando pelos mesmos processos, para que vocês orem juntos. E quando você ora junto com alguém, você tem mais força espiritual do que você ficar orando sozinho. Tem momentos em que não tem alternativa. Você olha em volta e não tem ninguém para que ore junto com você. Esses momentos são momentos mais terríveis, em que você tem que fechar a porta do seu quarto e orar sozinho. Como está escrito em Mateus, no capítulo 6, Jesus disse, abre a porta do teu quarto, fecha a porta e fala comigo em secreto, e o Pai te recompensará em secreto. Mas, se você pode, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, fala que é bom serem dois do que um, porque quando você está com mais alguém, se um cai, o outro levanta e ajuda o outro a continuar a caminhar. Então, procure ter alguém. Aqui, Paulo estava junto com Timóteo, escrevendo a carta para a igreja de Colossos. Versículo 2, ele fala assim, que ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo, ele mostra que ele tem esse apreço, essa consideração, que ele tem o entendimento do pertencimento a um povo de Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu sou a igreja, eu sozinho, eu sozinha, posso ficar na minha casa, fazer a minha prece, a minha oração e sozinho eu sigo a Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que toda a construção da igreja, o próprio Jesus, ele era o próprio Filho de Deus, ele poderia dizer isso. Eu não preciso de nenhum discípulo, eu não preciso de ninguém, eu mesmo posso sozinho fazer toda a obra. Mas Jesus, ele formou os discípulos. Alguém pode dizer assim, claro, ele formou os discípulos porque ele precisava deixar pessoas para pregarem, porque ele ia morrer. Mas ele disse para eles, quando ele estava voltando para o céu, se você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele falou assim, ficai em Jerusalém, até serem revestidos do poder. Ele disse, fiquem juntos, orem juntos, porque de vocês estarem juntos que virá o poder. Então,
Jesus disse isso, senão Jesus poderia ter dito: agora vocês estão prontos, cada um vai para um canto. Mas Jesus não disse isso. E o Salmo 133 fala assim: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre pela barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. A imagem do óleo que está nas barbas de Arão, Arão era o sacerdote, e que escorre e vai até a orla dos vestidos, simboliza a presença de Deus. Que a presença de Deus vem pelo sacerdote, Arão, e desce pela barba, significa que vai pegando todo o corpo de Cristo até a orla dos vestidos. A presença de Deus desce sobre todos quando existe comunhão. E aí ele fala no versículo 2, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Que você possa sempre desejar o bem do seu próximo. Tem pessoas que estão dentro da igreja que às vezes o irmão ou a irmã compra um carro novo, compra uma casa nova, conta um testemunho e a pessoa fica com a comparação que nós lemos na mensagem do Café com Deus Pai de hoje. Não se compare. A pessoa está vivendo uma estação diferente do que a sua. Ela está vivendo uma estação de verão que Deus preparou para ela porque ela já passou pela fase do inverno. E você está passando por um tempo de crise, por um tempo de frio, por um tempo de chuva. Dê glória a Deus quando seu irmão está recebendo a bênção. Não fique comparando a sua vida com a vida do outro. Não compare o seu bastidor, que é o tempo em que você está se vivendo um processo de Deus na sua vida, com o palco do seu irmão. Tem um momento que Deus vai colocar você no palco, que vai colocar você como aquele que está brilhando, que recebeu a vitória. Sempre deseje o bem do seu próximo e sempre fique feliz em razão dos processos que Deus está fazendo, tanto na sua vida quanto na vida dos seus irmãos. Então ele fala que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Muitas vezes Paulo escrevia cartas quando ele estava preso. Essa carta que ele escreveu para os Colossenses, alguns dizem, ele estava preso quando escreveu. E ele não falou: eu estou preso, então eu vou desejar o mal para vocês. Pelo contrário, ele estava em muitos momentos sendo perseguido e ele escrevia as cartas dizendo que a graça e a paz estejam com vocês. Eu estou passando pelas minhas lutas, mas que Deus esteja com vocês. Aí o versículo 3 ele fala assim: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. O versículo 4 nos mostra que o povo de Colossos, os colossenses, eles tinham muita fé e eles amavam o povo de Deus. Provavelmente, Paulo ficou sabendo a respeito de gestos, atitudes que os colossenses tomavam em favor do povo de Deus. E ele disse: é muito bom saber que vocês estão ligados em Deus. Versículo 5: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Nós sabemos que Evangelho significa boa notícia. A boa notícia do Evangelho que ele está falando aqui é Jesus. Deus enviou uma boa notícia para a humanidade. Nós estávamos no pecado. Quando Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz, ele deu a boa notícia. Quando Jesus morrer e o sangue dele for derramado na cruz, vocês vão ter salvação. Salvação do pecado, e vocês vão poder ser meus filhos, filhos de Deus. Então, Paulo está falando, quando vocês receberam a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, quando vocês ouviram falar a respeito de Jesus, quando chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Qual é a esperança que o Evangelho oferece? A esperança de morarmos no céu. Nós não tínhamos esperança de sermos restabelecidos no relacionamento com Deus. Mas no momento
em que Jesus morreu por nós, nós tivemos a esperança renovada. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, você pode ser filho de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. Por quê? Quando você aceita Jesus, o sangue dele que foi derramado na cruz te limpa dos pecados. E quando você é limpo dos pecados, você consegue se tornar filho de Deus. E você recebe o Espírito Santo na sua vida. Então, quando você aceita Jesus, você recebe a bênção número 1. Os seus pecados são perdoados. Bênção número 2. Você se torna filho de Deus. Bênção número 3. O seu nome é escrito no céu, num livro que se chama o Livro da Vida. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que vai ter um dia em que Jesus vai realizar o juízo final, o julgamento de todos. Quem estiver com o nome no Livro da Vida já estará com o seu registro de identidade no céu. Será totalmente salvo. Bênção número 4. Enquanto você não parte dessa vida, está aqui na terra, ele não vai deixar você sozinho. Você vai receber o Espírito Santo, que vai guiar você a fazer a coisa certa. E bênção número 5. Você vai frutificar, você vai levar essa palavra para as pessoas. Então, se você quer aceitar a Jesus, você que ainda não recebeu, pode receber essas bênçãos agora. Basta você reconhecer, acreditar no coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele está ressuscitado do lado de Deus e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Então, se você quer isso, acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu para dar salvação para nós, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, que está no céu, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa terra, para fazer o que o Senhor quer até chegar no céu. Amém. Agora que você fez essa oração, você é um filho de Deus, você recebeu o perdão dos pecados, se tornou filho de Deus, é irmão mais novo de Jesus e recebeu o Espírito Santo. Quando você estiver para fazer alguma coisa errada, você vai ouvir uma voz interna que vai dizer para você: não faça isso. Ou vai dizer: por que você não faz assim? Ou vai dizer: você pode fazer melhor. O Espírito Santo, ele fala no nosso coração, dentro de nós, revelando o caminho certo. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo, que prega que Jesus está salvando, e se batize nas águas. O batismo nas águas, ele tem agora que você aceitou Jesus, você nasceu do Espírito, você teve o seu nome escrito no livro da vida, você nasceu no reino de Deus, nasceu no Espírito. Mas Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 5, para herdar o reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Então você nasceu do Espírito, mas nascer da água significa ser batizado. Você vai nas águas e você deixa os pecados lá nas águas, e quando você sai das águas, você sai lavado para seguir a vida, uma vida nova com Jesus. E lá, depois que você for batizado, você deve estar na igreja e participar da ceia. A ceia é uma comunhão em que as pessoas partem um pão e bebem um cálice com suco de uva. O pão partido simboliza o corpo de Jesus que foi partido por nós. E o cálice com suco de uva simboliza o sangue de Jesus que limpa do pecado. Sempre que você participa da ceia, quando você come o pão, você está comendo o corpo de Jesus, para você receber força para segui-lo. E quando você bebe o cálice com suco de uva, você está sendo limpo dos seus pecados. Normalmente, as igrejas a igreja tem o seu processo próprio, mas quando você está participando dali, você está dizendo: nesse período que eu passei, a semana, a quinzena ou o mês, eu estou recebendo força para o próximo período. E eu estou bebendo esse cálice porque o que eu pequei, o que eu fiz de coisas erradas, eu estou sendo purificado. Você relembra
que você faz parte do corpo de Jesus e que um dia ele vai voltar e você está com força espiritual e está limpo dos seus pecados e pronto para subir e estar com ele no céu. É sobre isso que é o Evangelho. Então agora vamos prosseguir no versículo 6. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Ele está falando aqui, Paulo, que quando eles receberam a boa notícia está se espalhando por todo o mundo. 7. Tudo isso vocês aprenderam com Epafras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Vejam como é importante a comunhão. Paulo estava escrevendo uma carta junto com Timóteo para os colossenses e ele fala aqui: vocês receberam a visita do meu companheiro, o Epafras. Então, o Epafras era uma pessoa que tinha sido treinada por Paulo para ir até Colossos e continuar ajudando eles, para que eles continuassem aprendendo a respeito de Jesus. É importante você conhecer pessoas para que você possa ter uma rede de contatos para cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus também, principalmente quem trabalha no reino de Deus. Versículo 8: foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Veja que quando você tem um companheiro de trabalho, a pessoa pode compartilhar o avanço, o progresso daquilo que você está fazendo. 9. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Aqui nós temos mais uma lição. Nunca pare de orar uns pelos outros. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Aqui nós temos mais uma lição. Peça a Deus para que Deus dê conhecimento da vontade dele. Nós erramos muitas vezes porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós sofremos porque não entendemos que o período de frio que nós estamos passando, período de prova, de deserto, de dificuldade, é porque Deus colocou a gente ali, naquele momento. Mas se você conhece a vontade de Deus e entende que você está no processo de Deus, e você tem sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá, de que é um tempo de preparação para algo novo, fica mais fácil de carregar e enfrentar, passar por aquele processo, passar por aquele desafio. Muitas pessoas perdem a esperança porque elas pensam: meu Deus, a minha vida acabou. Algumas pessoas até cometem suicídio porque elas estavam bem, de repente elas passaram por uma situação difícil e elas ficam desesperadas. Elas, meu Deus, acabou a minha vida. E elas acabam cometendo suicídio. Elas não entendem que uma queda, por mais que a pessoa seja um grande empresário e tenha perdido tudo, ela não entende o valor da vida. Deus dá o fôlego de vida. Às vezes Deus permite esses tombos grandes para a pessoa lembrar: eu tenho fôlego de vida e o fôlego vem de Deus. Então eu posso recomeçar. Se você conhece alguém que está passando por uma situação dessas, converse com a pessoa, diga: o fôlego de vida que está em você é o maior valor que você tem. Com o fôlego de vida, andando, respirando, caminhando, você pode reconstruir toda a sua vida. Pode parecer impossível dependendo do tombo que a pessoa tomou, mas a pessoa começou tudo como um bebê e ela chegou a construir tudo que construiu. E agora que já é adulta, que já tem toda a experiência, que sabe tantas coisas, ela pode ir avante, pode conseguir muito mais do que perdeu. Jó perdeu todas as coisas, mas como ele entendia que o valor da vida era sobre ter a Deus como seu amigo, como seu Deus, ele não se desesperou. Ele permaneceu com o sofrimento. A Bíblia conta que ele era o homem mais rico do Oriente Médio. E de um dia para outro ele perdeu toda a riqueza,
Os 10 filhos que ele tinha morreram, 7 filhos e 3 filhas, morreram todos no mesmo dia, na queda do telhado da casa, todos morreram no mesmo dia, e depois ele ficou extremamente doente, e os amigos que foram visitá-lo ficaram o tempo todo acusando ele, dizendo: confessa, você fez alguma coisa errada, você pecou. E a mulher dele disse: amaldiçoa Deus e morre. E ele enfrentou tudo isso, e ele disse para a mulher dele: você está falando como uma louca. Nós recebemos todas as bênçãos de Deus, e não receberíamos também o momento de provação? Não receberíamos também o mal, porque o Senhor continua sendo Deus. Então, quando você entende isso, tem o conhecimento de que Deus ele permite algumas provas. Como que terminou a história de Jó? A Bíblia conta que Deus restaurou ele. A Bíblia conta que Deus falou para os amigos dele: vocês condenaram o meu filho de maneira injusta. Ele recebeu o reconhecimento de Deus. E ele recebeu em dobro o que ele tinha de riqueza. Ele teve a saúde restaurada. E ele teve novamente os mesmos filhos. E a Bíblia fala que as filhas que Deus deu para ele eram as mulheres mais bonitas daquele lugar. Então ele recebeu tudo em dobro e recebeu o reconhecimento de Deus, porque ele passou pelo tempo do frio, da chuva, e chegou o tempo dele ter novamente a alegria e ver novamente as flores na vida dele. E Deus tem uma nova fase para você que está passando por um tempo de uma estação difícil. Versículo 10. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Quando você, aqui no versículo 9, né? Ele fala: procurem, eu oro para que eu pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade, o conhecimento da vontade de Deus, e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Porque quando você recebe o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a compreensão da vontade de Deus, aí você consegue, dessa forma, desse modo, vocês vão poder viver como o Senhor quer. Vocês vão saber o que Deus quer que vocês façam. Fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então, vamos pedir a Deus isso. O Salmo 90, no versículo 12, está escrito assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Ou seja, me ensina cada dia a receber um coração mais sábio. A sabedoria é conhecer a Deus e a vontade dele. Versículo 11. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. 12. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Então ele diz aqui: agradeçam, porque vocês foram capazes de participar do reino de Deus, que é o que Deus guardou no reino da luz para o seu povo. O que ele guardou? A nossa salvação. 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Você que aceitou a Jesus aí, que está com seu nome escrito no livro da vida, que se batizou nas águas, que participa da ceia, você faz parte do reino de Deus. Se você deu uma parada e parou de participar dos cultos e da ceia, é tempo de você retornar. Versículo 14. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Veja, Jesus perdoa os nossos pecados. E se você está na igreja, mas ainda tem algum vício, tem alguma coisa que você não conseguiu derrotar e vencer, peça para Jesus. É Ele que dá força para que você seja liberto, completamente liberto. Mas se esforce para ser liberto. 15. Ore. Se for preciso, jejue. Cristão que não jejua não tem vitória. Você precisa fazer alguns tempos de jejum. Faça 3 dias sem tomar o café da manhã. Diga que, coloque diante de Deus: vou ficar aqui os próximos 3 dias sem o café da manhã, e esse tempo será dedicado ao reino de Deus, para que eu seja purificado desse ou daquele pecado.
Preste atenção no que você vê, preste atenção no que você assiste, preste atenção no que você fala. Não fale nada que seja para denegrir ou fazer fofoca da vida de ninguém. Isso é pecado. É você gastar a sua vida destruindo o próximo e perdendo o tempo da sua vida. Use o seu tempo para edificar a sua própria vida espiritual e as pessoas à sua volta. Não crie confusão entre as pessoas. Seja liberto desse mal. 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Paulo está dizendo que Jesus, quando você olha para ele, você pode saber quem é Deus. Jesus revela quem é Deus. Versículo 16. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então ele está dizendo que, quando Deus falou no começo da criação, haja luz e houve luz, quando Deus dava os comandos para que as coisas fossem criadas pelo poder da palavra, Jesus é a palavra. Ele estava criando todas as coisas juntamente com Deus. E Deus criou todo o universo por meio de Jesus. Jesus é a palavra. E Deus criou para ele. Por isso que o mundo foi entregue para Jesus morrer pelo mundo e foi dado para Jesus. Ele tem todo o poder sobre o mundo. Ele é o primeiro que tem o governo sobre todas as coisas. Versículo 17. Antes de tudo, ele já existia. Paulo está dizendo para nós, trazendo uma revelação. Jesus já existia juntamente com Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles são três e eles são um só. Eles são de eternidade em eternidade. Ele já existia antes de criar-se o mundo. Por isso, quando Deus criou as coisas, Jesus estava com ele, criando todas as coisas. E Deus criou o mundo para ele. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Tudo que você vê, a mudança do dia para a noite, as estações do ano, tudo isso que está em ordem e harmonia é porque ele governa. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Veja, o corpo é a igreja, a cabeça é Jesus, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, ele é o nosso irmão mais velho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. 19. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. O que ele está dizendo? Por meio de Jesus vir na terra, morrer e dar o sangue dele para salvar a todos, Deus trouxe tudo de volta para ele. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu filho na cruz. Nós estávamos em guerra com Deus, estávamos mergulhados no pecado. Era necessário que as pessoas fizessem sacrifícios de animais, matassem animais para que houvesse o perdão dos pecados. Mas quando Jesus veio, ele trouxe a restauração, ele trouxe novamente a vida para a humanidade. Então ele trouxe a paz por meio da morte de seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. 21. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. 22. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Veja que ele fala que aquilo que nós falamos é por meio de Jesus que nós somos salvos e recebemos o perdão dos pecados e recebemos a filiação, nos tornamos filhos de Deus. 23. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. No 23, ele fala:
Não basta aceitar a Jesus. Se você verdadeiramente recebeu Ele, você vai seguir Ele fielmente. Você vai estar firmado em Jesus, num alicerce seguro. E você vai sempre ficar firme nessa esperança, esperando que você vai receber a salvação e a vida eterna. Quem realmente está alicerçado em Cristo faz o que a Bíblia ensina. 24. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. Ele está falando, eu me sinto feliz por tudo o que eu tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Veja que aqui no versículo 24, nós dissemos, ele estava sofrendo Paulo, ele estava preso quando escreveu essa carta, mas ele falou, eu estou sofrendo, mas eu sei por que eu estou sofrendo. Eu estou ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor da igreja. 25. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. 26. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então, se Cristo está em você, você tem a firme esperança de que você vai tomar parte na glória de Deus. Você vai estar com Ele no céu quando você partir dessa vida. E se Jesus voltar antes, você estará com Ele no céu. Assim, 28. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. 29. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Então ele entendeu a obra de Deus na vida dele. Vamos agradecer a Deus, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos teus ensinamentos, te agradecemos por essa mensagem de hoje. Abençoa cada um dos teus filhos, derramando sobre todos eles as bênçãos de Deus, os que estão passando por uma etapa de sofrimento, que consigam entender os processos que o Senhor está realizando na vida dele, na vida dela, na vida da sua família, porque muitas vezes você é pai, você é mãe, você é filho e às vezes o processo envolve toda a nossa família, para que todos nós possamos estar prontos para viver as estações boas que o Senhor tem reservado para nós. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Senhor reserve força para que os teus filhos passem pelas todas as situações que são desafiadoras e que os que estão em uma boa estação desfrutem, gozem alegremente e agradeçam a Deus por tudo de bom que vocês têm recebido, porque é a manifestação da honra, das riquezas e da bondade de Deus sobre nós quando estamos desfrutando das bênçãos e das delícias que Deus permite que nós vivamos aqui nessa terra. Te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos. Amém.